Boa noite, você está na Nação do Fim da Noite, Liturgia das Horas do Apocalipse. Estamos terminando muito bem o nosso dia de orações com as completas. Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da Liturgia das Horas do Apocalipse. Começando nossas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios, inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Oração à Sagrada Face. Face adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, vos ame unicamente e que, enfim, não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós, assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Leitura breve da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós como leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resistirem fortes na fé. Tu, porém, Senhor, tem piedade de nós, demos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao chegar ao fim do dia, façamos um breve exame de consciência e examinemos nossas culpas. Rezemos juntos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nesse dia que termina, pedimos ao Senhor que seja o nosso guia, refúgio e protetor, afaste da noite calma os sonhos e a ilusão, que não manchem corpo e alma o mal e a tentação. Louvor e glória ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito Paráclito, agora e sempre. Amém. Vamos para a segunda parte das completas. Vamos então para o livrão, na página 309. Antífona: levanta-te, Senhor, que sejam julgadas as nações em tua presença. Salmo 9, versículos 20 a 24. Levanta-te, Senhor, que não se fortaleça o homem, sejam julgadas as nações em tua presença.
Senhor, estabelece sobre eles um legislador, para que as nações conheçam que eles são homens. Porque te retiraste, Senhor, para longe de mim, e te recusas a olhar para mim ao tempo da minha tribulação? Enquanto o ímpio se orgulha, são incendiados os pobres. Eles, os pobres, são presos nos planos que tramam aqueles ímpios. Porque o pecador se louva nos desejos da sua alma, e o iníquo se diz abençoado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Levanta-te, Senhor, que sejam julgadas as nações em tua presença. Meus irmãos e minhas irmãs, não é bem assim. Os pecadores por aí se julgando abençoados, os iníquos se achando salvos, está tudo bem, eles podem fazer o que eles quiserem, porque eles dizem que o Senhor já pagou pelos seus pecados, então está tudo liberado e a vida é agora, vamos aproveitar uma festa. Não é assim. Não é assim que a gente vê a gente aqui sofrendo, ralando no caminho certo, no caminho estreito do Senhor. Enquanto isso, o demônio só fazendo a farra e a festa com as pessoas que optaram por ele, e essas pessoas dando-nos a entender que estão muito bem, obrigado, quando não estão. Não é isso que nós estamos vendo hoje em dia, está acontecendo diante dos nossos olhos. Exatamente isso, uma inversão de valores. Aquilo que é mal parece bom, o que é bom parece mal. E isso faz parte, claro, já desse ponto do reinado do anticristo que nós chegamos. Tudo isso é para confundir as pessoas. O certo vai parecendo errado, o errado vai parecendo certo, a mentira vira verdade, a verdade vira mentira, ninguém mais sabe direito o que é verdade, confiam em homem X, em homem Y, nesse ou naquele, nessa ou naquela, e o resultado é sempre decepção, e toda essa bagunça, tudo isso tem a ver, tudo que está acontecendo nesse mundo, na verdade, com a presença do filho do diabo no mundo. E nós, no entanto, continuamos esperando por Deus, continuamos no caminho do Senhor, continuamos em frente. Não importa o sucesso dos ímpios, vai ficar tudo aqui mesmo, grande coisa. Pense nisso. O que adianta essas pessoas até fazerem sucesso, tantos ricos e famosos na mídia, tanta gente aí aparecendo para todo lado, como aquela cantora, entre aspas, né, que disse aí que ela ganha muito mais que uma professora, desmerecendo aí os professores todos. E o que adianta tudo isso, toda a vaidade, o que adianta toda essa inversão de valores, se a gente sabe que esse caminho termina justamente no inferno? Enquanto nós caminhamos para o céu, nós queremos estar com o nosso Senhor. Então, na verdade, não interessa para nós mais o que acha o mundo, o que diz o mundo, tudo isso não interessa, não importa para nós. O que importa para nós é o que diz nosso Senhor. O que Ele diz que é certo, e o que Ele diz que é errado. Sempre foi assim, vai continuar sendo assim. Então é por isso que nós precisamos seguir a lei de Deus de uma maneira como nós não seguimos ainda, levando assim totalmente a sério, modificando o nosso coração, para evitar que a gente, quando ouve a palavra do Senhor, continue acontecendo aquela estranheza, puxa vida, é assim, olha, isso eu não faço. É por isso que a gente tem que estudar a palavra de Deus 4 vezes por dia. E nós estamos aqui, 6 horas da manhã, meio-dia, 18 horas e 22 horas ao vivo, juntamente com você, para a gente aprender mais o nosso Deus, como é que tem que ser a vida de um cristão verdadeiro, um católico apostólico romano cristão, seguidor de Cristo. Antigamente não éramos chamados católicos de 2000 anos atrás, chamavam-nos de cristãos, seguidores de Cristo. É isso que nós temos que ser, seguidores de Cristo, católicos apostólicos romanos verdadeiros. Porque o católico apostólico romano verdadeiro segue os passos de Jesus, de verdade. O resto é, assim, aquele disfarce de bergoliano que não tem nada a ver com o assunto, aquela coisa light, aquela coisa relativista, aquela coisa que muitas vezes até empou o nariz, parece que está realmente aí na missa em latim abafando e está sendo abafado. Então continuemos pedindo ao Senhor por justiça, continuemos pedindo ao Senhor para abreviar o tempo da prova, para voltar o quanto antes, porque, meus irmãos, se o Senhor não fizer isso, Ele sabe e já profetizou isso mesmo, que nem os escolhidos não aguentariam se o tempo não fosse abreviado.
Portanto, então, peçamos ao Senhor que abrevie o tempo da prova, nos salve, venha em nosso socorro e dê a cada um o que as pessoas merecem, aos ímpios o que eles merecem, o castigo que eles merecem, e a nós a salvação que nós tanto aspiramos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 25 a 26. Se nós vivemos pelo Espírito, conduzamo-nos também pelo Espírito. Não nos façamos cobiçosos da vanglória, provocando-nos uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quem vive pelo Espírito Santo tem que viver de acordo com o que o Espírito Santo ordena que se faça. Não se pode viver mais como um mundano. A partir do momento que você decidiu seguir a Cristo, a sua vida no mundo acabou, aquilo desaparece. Nós precisamos pensar cada vez mais em formas de seguir a Cristo. Meus irmãos, tem pessoas que conseguem seguir a Cristo no seu dia a dia. Tem pessoas que conseguem, estando no mundo, ser sinal de Cristo no mundo. Não é fácil? Não é fácil, mas tem pessoas fazendo isso. No entanto, pode ser que o seu chamado não seja para continuar no mundo. Às vezes pode ser que a pessoa tenha um chamado para dedicar a vida inteira ao Senhor. E se você sente esse chamado, você fala assim, puxa, mas eu sou leigo. Às vezes é casado, às vezes tem uma namorada, um namorado e pretende se casar, não é? Fala assim, mas eu queria seguir o Senhor mais de perto. E agora como é que eu faço? Porque ou eu sou religioso ou eu sou leigo, e o leigo no meio do mundo, e aí como é que eu faço? Não tem uma alternativa? Tem. Tem uma alternativa muito radical de vida, que é você ser leigo casado. Claro que aí a esposa, ou no caso o marido, precisa aceitar o casal de comum acordo, fazer essa mudança radical de vida e serem então aí eremitas casados, como eu e a professora Milene, que dedicamos a vida o tempo todo ao Senhor, é o dia inteiro ao Senhor, desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Estado de casados, mas consagrados a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. E às vezes pode ser isso que o Senhor está querendo de você. Que você esteja num lugar mais retirado, mais perto dele, que você esteja aí plantando o que você vai comer, que você esteja aí se preparando para os 3 dias de escuridão numa cidade até menor, ou pelo menos na zona rural. Enfim, pode ser que é isso que o Senhor tenha para você. Você de repente ser um eremita. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu sou viúva já. Então, uma eremita viúva, uma pessoa que está levando a sua vida. Professor, só dá para ser eremita se eu mudar para a roça, se eu mudar para a zona rural? Não. Você pode também ser eremita aí no lugar que você mora. Tudo depende da situação. E também não estou falando que todo mundo tem que ser. Isso não depende de mim, não depende nem de você. Na verdade, depende do chamado do Senhor. Eu, há muitos anos atrás, eu li um artigo sobre a questão de ser eremita, né? E naquela época o Senhor me mostrou isso no domingo à tarde, sabe? Quando você está assim, procurando outra coisa e aparece aquelas matérias relacionadas na busca do buscador, né? E me apareceu então essa matéria e eu me interessei, fui atrás e assim vi justamente a vida eremítica. Aí então, puxa, mas nós somos casados, via de regra os eremitas, né, costumam ser assim solteiros, então se transformam em religiosos, religiosas. E aí como é que seria isso, né? Bom, então aí seria nesse outro formato que o Senhor inspirou de eremitas casados, pessoas que vivem separadas do mundo, mas que dedicam a vida a Deus, ao serviço de Deus. Pode ser que seja aí uma alternativa para você, pode ser que seja um chamado. Se for, coloque nas mãos de Deus e peça para Ele te dar a graça e te mostrar o que você precisa fazer para se tornar então esse eremita e em que lugar Ele quer que você vá. Tem isso também. Porque muitas vezes a gente fica querendo A, B ou C, a gente precisa confiar mais em Deus e permitir que Ele age na nossa vida. Por outro lado, se você pretende continuar aí onde você está, se você acha que o seu caminho não é esse que eu estou dizendo, mas é continuar na vida que você está, bom, muito bem. Então peça ao Senhor também que te mostre como você pode cada vez mais levar a igreja doméstica para as pessoas, a palavra do Senhor e a revelação do Apocalipse. E aí então ele vai mostrando para você como é que você pode fazer isso, pedir muito ao Espírito Santo, luz para o Espírito Santo, para a nossa inteligência, para que a gente possa enxergar
como fazer esse trabalho de evangelização tão necessário, porque, é claro, como você já deve imaginar, a igreja não é para morrer em nós, a igreja é para passar por nós e se espalhar, ter cada vez mais pessoas. E já tem muita gente que reza em casa, já tem bastante gente. Agora, precisa essas pessoas entenderem que ela rezar em casa, assistindo uma missa, entre aspas, de igreja bergoliana, seita bergoliana, é uma coisa. A outra coisa é ela estar conosco, que é a igreja verdadeira, rezando aí em união com o Santo Padre. Hoje até teve uma pessoa que entrou na TV Nossa Senhora de Fátima dizendo que eu estava errado porque eu não estava em união com o Santo Padre. Sério? Nós estamos em união com o único e último verdadeiro Papa, que é o Papa Bento XVI, que por sinal agora é santo, está no céu rezando e intercedendo por nós. Então, aqui na Terra, nesse momento, não temos mesmo Papa. E não teremos até os 3 dias de escuridão, só depois que as profecias nos dão conta que virão então São Pedro e São Paulo do céu para constituírem o último Papa, conhecido como aí Petrus Romanos, na profecia de São Malaquias. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos continuar em frente, pedindo ao Senhor que nos mostre o que Ele quer, entregando nossa vida nas mãos de Jesus para que Ele conduza, e pode ter certeza, Ele vai conduzir melhor do que se a gente tentasse continuar levando por nós mesmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagração, renovação diária, eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir, levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha mãe e senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Oração de agradecimento. Meu Deus, muito obrigado por todas as graças que o Senhor me deu hoje. Eu sei que mesmo nas horas mais difíceis, o Senhor esteve comigo, me protegendo. Em meio a todas as dificuldades do dia, é bom saber que o Senhor está sempre junto comigo. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Nossa Senhora, obrigado, meu anjo da guarda, por estarem comigo o dia todo e me ajudarem nesse caminho difícil no mundo rumo ao céu. Amém. Oração da noite. Senhor, é chegado o momento de descansar para enfrentar a batalha do dia de amanhã. Peço que o Senhor me acolha na vossa infinita misericórdia, para que eu possa dormir e descansar. Obrigado pelo vosso perdão e misericórdia. Nossa Senhora,
intercedei por mim junto a Jesus, pelas minhas necessidades espirituais e materiais. Cura-me das minhas doenças e cuida da minha família, curando-os, protegendo-os e abençoando-os. Obrigado por todas as graças que recebo de vossas mãos maternais. Meu anjo da guarda, velai pelo meu sono, afastando os demônios da minha casa, para que eu possa descansar. Obrigado por estar sempre comigo e me defender do perigo. Amém. Bênção da casa. Visita, Senhor, esta casa e afasta as ciladas do inimigo. Habitem nela os teus santos anjos e guardem os seus moradores em paz. O Senhor olhe para nós, nos abençoe e volte sua face para nós. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então a oração do fim da noite. Uma boa e santa noite a todos vocês, um bom e santo repouso. Quem estiver por aí agora, meia-noite, tem o terço da Sagrada Face. Temos também às 3 horas da manhã o exorcismo da madrugada. E estamos de volta com a liturgia das horas às 6 horas da manhã. Eu espero você. Muito obrigado por estarem conosco. Boa e santa noite, Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.